Olá, boa noite. Eu me chamo Hugo Henrique, sou aluno do Programa de Modelagem de Sistemas Complexos da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo, sob orientação do professor Dr. Fernando Fagundes Ferreira. Eu vou apresentar aqui um trabalho que foi publicado na série de conferências da Academia Indiana de Ciência no ano de 2020, e o título do trabalho é The Warburg Effect, a Computational Cancer Modeling Approach. Bom, o trabalho aí para ter uma organização aí, para isso vou trazer uma introdução, objetivo, as bases teóricas, falar um pouquinho do modelo, os resultados e as discussões e aí as referências aí selecionadas. Bom, vamos começar falando que o câncer é um processo dinâmico evolucionário conforme Novick, e para que ele ocorra é necessário múltiplas mutações em uma célula. Esse é um processo monoclonal. O surgimento do câncer também requer múltiplos eventos probabilísticos. O efeito Warburg ele não é satisfatório e precisamente compreendido. E como determinar as causas ou efeito dessa alteração no estado metabólico das células com tumor é ainda um grande mistério. O objetivo aí é propor um modelo para estudar a competição entre células tumorais e normais que estão expostas à hipóxia ou à baixa presença de oxigênio, o que torna o ambiente muito mais ácido. Bom, não há dúvidas de que o câncer é um sistema complexo e, como um sistema complexo, as células precisam de energia para cumprir o seu papel biológico e, para isso, elas recorrem ao metabolismo, que é uma rede complexa de processos que estão em constante evolução. Podemos citar aí a fosforilação mitocondrial, que é o processo comum, e aí também temos os processos de glicólise, né, o processo aeróbico ou ainda um processo anaeróbico. E novas propriedades aí que emergem das interações de unidades mais simples, como moléculas, células, organismos e órgãos. Bom, ainda se tratando de o câncer como um sistema complexo, propriedade de todo o sistema não pode ser prevista com segurança a partir de conhecimento das propriedades das unidades isoladas mais simples. E novos e inesperados padrões de interação entre os componentes podem mudar o sistema para um novo estado com propriedades muito diferentes, o que dá aí origem ao fenômeno de emergência. Bom, ainda com relação ao axioma de Friedval e Roux, para que ocorra o câncer é necessário esses três estágios: iniciação, promoção e progressão. Na iniciação, o que a gente chama de estado de neoplasia, começa a acontecer o que a gente chama de proliferação não controlada. As células começam a se proliferar de forma não controlada. No estágio de promoção, as células tumorais elas são estimuladas a proliferar para formar um tumor visível. Nesse estágio já é possível ver o tumor. E na progressão, o tumor ele passa a ser um tumor maligno a partir de ter sido portadores do tumor benigno. Ainda com relação ao câncer, um importante trabalho é o trabalho do Hanahan e Heiberg de 2000, em que foi estabelecido a partir desse trabalho o hallmark do câncer, ou seja, as condições necessárias para que ocorra o câncer. Talvez esse seja um dos trabalhos mais citados na área de câncer, dada a sua importância. Então, dentre esses eventos, podemos citar aí a evasão da apoptose, a angiogênese sustentada, o potencial replicativo ilimitado, a questão da invasão de tecidos e metástase, insensitividade aí aos sinais de anticrescimento e uma autossuficiência nos sinais de crescimento. Então esses aí são os chamados hallmark do câncer, né, propostos aí nesse trabalho, um trabalho muito importante. Bom, o efeito Warburg é um estado alterado no metabolismo das células com câncer. Então as células normais diferenciadas, elas maximizam a produção de ATP em normox. A normox aí, quando
a demanda de oxigênio está num nível normal. Já as células com câncer, elas geram muito menos ATP por glicólise. Então, as células com câncer, elas exibem uma alta taxa de glicólise para atender ao aumento da energia necessária rápida à progressão do tumor. Bom, o metabolismo alterado aí das células cancerosas confere uma vantagem seletiva para a sobrevivência e proliferação no microambiente tumoral. Isso é duplamente vantajoso para a célula de câncer. Primeiro, o acúmulo do ácido lático e do gás carbono formam um microambiente com um baixo pH, o que favorece a invasão tumoral e a supressão de efetores anticâncer do sistema imunológico. O trabalho aí, ele marcou o início de uma era de estudos sobre o metabolismo tumoral, com foco na relação entre a glicólise e a bioenergética celular. Só por curiosidade, o Otto Warburg, que leva o nome desse efeito, ele ganhou um prêmio Nobel nos anos 50, em medicina, um prêmio Nobel de fisiologia lá nos anos 50. Bom, o modelo, ele, de maneira geral, aí a gente pode dizer que existem dois tipos de células. As células do tipo C, que nós chamamos de células cooperadoras, que nós aqui consideramos que são células saudáveis, que tem um alto rendimento na conversão de recursos em ATP, porém esse processo é lento. Para você ter ideia, o rendimento aí é de 36 ATPs por mol de glicose, enquanto que as células com tumor, ou aqui nós estamos chamando de tipo D ou desertoras, elas consomem muito mais recurso, mas produz pouco ATP por mol de glicose, para ser mais exato, 2. Bom, o modelo aqui é um modelo em que nós temos uma população de desertores e uma população aí de cooperadores. E aí, este modelo aqui eu tenho a saturação de oxigênio. Aqui eu tenho os recursos. Essa função aqui está levando em consideração o decaimento do oxigênio. Está aqui embaixo, né? Esse ρ está associado com o decaimento do oxigênio. E ainda aí nós temos o parâmetro eta e beta, que estão associados com as toxinas. Bom, então aqui, o que eu já tinha dito, né? As taxas eta e beta, elas medem o impacto da toxina nas populações D e C. O ρ descreve o decaimento do oxigênio. E essa aqui é uma variável dinâmica que foi proposta aí por Sabir e outros, né? Que descreve aí como a hipóxia afeta a taxa de mortalidade de ambos os tipos de célula. Então aqui tem a eficiência metabólica é afetada pela hipóxia. Então é introduzido esse termo aí que multiplica nas equações acima. Voltando aqui nas equações. E a solução de equilíbrio do modelo, quando a gente tem aqui o epsilon nessa razão, ele mede a proporção do consumo de recurso entre os tipos. Então, quando esse epsilon é maior que 1, a cepa do tipo D, ou seja, as com tumor consomem mais recursos que a cepa do tipo C, que são as células normais. Aqui nós temos esse ΔTP, que é a proporção da eficiência metabólica na produção de energia, né? Energia aqui é ATP. Então, quando esse delta é menor que 1, o tipo C é mais eficiente do que o tipo D. E aqui nós temos essa gama, que é a força da taxa de conversão aí da energia entre os tipos D e C. Bom, fazendo aí a simulação aí do modelo, nesse gráfico, o tamanho da população em função aí de delta. Então a população C aí que está em azul, enquanto a população D está em vermelho. Aqui nós temos 3 regiões, né? Então essa linha denota aí o equilíbrio, né? Essa linha contínua denota o equilíbrio estável, e a linha tracejada é um equilíbrio instável.
né? Os parâmetros aí foram definidos, né? Então aqui tem os parâmetros gama, epsilon, recurso, a saturação do tipo desertor, a saturação do tipo cooperador, e aí os parâmetros beta, eta e assim por diante. Então, nesse segundo gráfico, essa região já começa a mostrar uma invasão maior por parte das células desertoras, né? Então aqui tem o impacto, né, da hipóxia quando tenhamos aí os lambda 1 e lambda 2 com esses valores aqui, meio e 0, e a população C aqui é o verdinho e a população D é o vermelhinho. E aí, comparando com a figura, vemos que essa região diminuiu. Então, essa região de coexistência diminuiu. Significa que essa célula aqui, com tumor, ela está invadindo, né, as células normais. E aí, neste outro gráfico, há uma diminuição maior ainda, né, o tamanho da população aqui, em função do delta, e aí ainda com o impacto da hipóxia, a população, né, aqui o verdinho, né, que é a população cooperadora, a vermelha desertora. Então aí, comparando ainda com a primeira figura dessas de resultado, essa região diminuiu mais ainda, e a população do tipo ela invade a população para valores menores aí de delta. Então, para valores pequenos aí de delta, ele começa a fazer essa invasão aqui. Bom, a hipóxia ela tem um papel significativo na reprogramação metabólica da célula, ou seja, já é sabido que as células com câncer elas preferem fazer o metabolismo glicolítico usando lá a fermentação do ácido lático, e em vez de fazer a fosforilação. Então foi demonstrado já que a hipóxia aumenta a agressividade e a gravidade da progressão do tumor. Então aqui tem duas maneiras de introduzir o efeito da hipóxia no modelo, né? Alterando a eficiência da produção de ATP ou aumentando a taxa de mortalidade. Então o modelo possui diversos parâmetros que levam em consideração diferentes vias metabólicas, hipóxia e toxinas produzidas pelas células tumorais. E os dados apoiam o conceito de que o metabolismo alterado resulta da reprogramação ativa e que as adaptações metabólicas aí, elas podem ser selecionadas clonalmente durante a tumorigênese. Então lá, conforme foi dito, é necessário aí um processo aí de mutação monoclonal, né, para que a tumorigênese aí se concretize. E o metabolismo alterado, de acordo aí com Hard e Thompson, ele deve ser considerado aí como um hallmark. Um hallmark, tá bom? Marca registrada é um hallmark do câncer. Bom, e ainda com relação aí às discussões, hoje tem muitos dados aí das chamadas ciências ômicas, né? Proteômica, genômica, metabolômica, que fornecem informações disponíveis em nível molecular sobre o metabolismo do câncer em geral. Então isso aí pode ser visto no trabalho de Schmidt, né? E assim por diante. Bom, as referências eu deixei lá no próprio artigo, o link de acesso para o artigo está aqui. Então, eu quero agradecer aí a atenção, a paciência de todos por assistir esse vídeo. Muito obrigado e estou à disposição de vocês. O meu e-mail é esse aí, hugohenrique@usp.br.